Marxismo como método? Antes da gente entrar numa defesa aprofundada do nosso ponto de vista aqui, né, é necessário estabelecer um materialismo histórico dialético dentro de algumas bases, como, por exemplo, pesquisa, militância e também de projeto teórico-político. O motivo é relativamente simples, né? A ciência ela não existe enquanto uma ciência neutra, ela existe enquanto um projeto, ela existe enquanto uma metodologia que envolve uma concepção de mundo, ou concepções de mundos, ou enfim, coisa do tipo. Mas também a gente enxerga uma falta de perspectiva, tanto por quem estuda ciências sociais, de superar o próprio curso, mas também por aquelas pessoas que são colocadas meio que de fora das ciências sociais, né? Que é basicamente quem não estuda ciências sociais, mas óbvio é que a gente está pensando muito na categoria de povo, de pessoas, de população, de massa, de mobilização, né? Pessoas em movimento, no caso, que não estão conectadas com esse estudo, então, das ciências políticas, da sociologia e da antropologia. Eu sou Marcos Morcego, seu comunicador político. Estamos aqui para mais um vídeo de leitura e discussão com meu livro Por uma Implosão da Sociologia, disponível lá no site da editora Terra Sem Amos, tá? A gente está aí então no terceiro episódio, hoje discutindo um pouco mais da questão do marxismo como método, que é justamente a frase que abre esse episódio. E aí, além disso, a gente tem outro projeto, né, de comunicação, que é o nosso podcast, Caverna do Morcego, disponível em todas essas plataformas, tem muita coisa boa, muita coisa nova, muita coisa interessante. A gente acabou uma temporada lá, então tem muita coisa legal sendo publicada, beleza? Além disso, a gente também está presente na Clio Operária, uma revista muito braba, muito pesada, que você pode acompanhar aí pelo site, pelo Instagram, mas acompanha, lê os textos, tem muita coisa boa sendo publicada, muita coisa boa sendo discutida, beleza? Temos o cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto. Também queria lembrar que a gente está com aí a promoção para o Informática do Oprimido, livro do Rodrigo Oshigami, pela editora Funilaria. E você também pode conseguir 20% de desconto com o cupom Morcego. Aí, ó, mais um descontinho rolando. E esse desconto vai só até o dia 10, tá? Então aproveita e corre para comprar esse livro. Semana que vem temos Flipei. Não deixa de acompanhar nada nas redes sociais. Essa semana aí sai a programação. Espero que até esse vídeo ser publicado já tenha saído, talvez. É uma possibilidade, então não vou afirmar nada. Beleza? E, óbvio, curtiu o projeto, quer apoiar? A gente tem nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego, e o nosso Pix, que também é o e-mail para contato, podcastmorcego@gmail.com. Beleza? Qualquer dessas formas ajuda a gente demais. Então a gente vai passar então por esse capítulo chamado Marxismo como Método. É também pensar no próprio desenvolvimento neoliberal, em que o pensamento crítico e o ajustamento frente aos problemas sociais são deixados de lado e começa o reinado da tecnocracia, né? Então, posições técnicas é sempre isso, é sempre enxugar o Estado, é sempre as continhas darem certo, é sempre você fazer a conta pensando que você está dentro de uma casa, que sai dos centros mundiais do poder capitalista até os países subdesenvolvidos. Para quem quiser um pouco mais disso, tem o meu episódio lá no nosso podcast chamado Por um Estado Latino-Americano. Beleza? Eu acho que é um episódio que resume bem isso. Leandro Kondler, quando analisa Jürgen Habermas sobre ideologia, no livro A Questão da Ideologia pela Expressão Popular, afirma: a ciência deixa de ter virtudes éticas e educativas e se tecniciza. Passa a ser uma ciência que não dispõe mais a refletir criticamente sobre si mesma. O difícil debate de metodologia deveria ser existente e recorrente, né? Mas geralmente fica restrito às paredes da universidade e com um programa de metodologia já predisposto por aquela instituição, né? E os próprios autores que a gente citou no capítulo passado falam um pouco sobre isso nas escolas europeias norte-americanas. A gente vai voltar a trazer eles aqui, tá bom? Que por consequência vão influenciar as instituições do terceiro mundo. Para quem acompanha, por exemplo, Ciências Sociais na USP, sabe que ela tem uma base francesa muito forte, sabe que existem universidades que têm uma base norte-americana, enfim, vai depender muito disso. Ao ponto de que a gente tem hoje startups, ideias de empreendedorismo que vão inundando esse meio universitário, né? E aí você pode olhar, por exemplo, para o avanço de bancos e de pesquisas de centros universitários do grande capital influenciando. O ponto é que as escolas optam por retirar a questão da análise estrutural e tornam sua abordagem apenas, como diz Coulson e Riddell, em Introdução Crítica à Sociologia, livro que a gente vai trabalhar nesse capítulo, em torno do conceito de cultura. Ou pior ainda, né? Fazem aquela relação entre ciências humanas e ciências da natureza, como se tudo fosse exato, sim ou não, sendo que essas coisas não são iguais, nem pela metodologia, nem pela forma de análise, nem pela construção, embora possam sim ter muita relação. As ciências humanas não podem ser analisadas a partir de uma teologia, né? A partir de uma fé, a partir de um acreditar que.
E as abordagens geralmente utilizadas são para esquemas específicos, mas são abordagens generalizadas, fazendo com que erros ou análises propositadamente sejam manipuladas. Então, você consegue mobilizar dados e questões a ponto de estar analisando uma questão específica, mas dar um padrão geral, que é um padrão que vai gerar aquele resultado que você quer. Se a sociologia se propõe a analisar os problemas sociais e os problemas tão presentes na vida diária, no nosso dia a dia mesmo, né, mas de maneiras e formas diferentes, ela também precisa dessa adaptação. Para dar um exemplo, em forma de pergunta, os crimes mudaram do fim do colonialismo para 2023? A categorização de crime, quem é preso, por que é preso, se sim ou se não, enfim, a gente precisa buscar entender essas questões, né? Eu acho interessante, né, que eu fiz essa pergunta, eu ainda não estava trabalhando com a nossa playlist sobre lei de drogas, né, que hoje talvez traga uma outra reflexão e talvez eu pudesse ter elaborado melhor a pergunta. Para os autores, a sociologia deve partir das ideias de mudança social e de estrutura social, um pouco do que a gente já elencou no último vídeo, sendo também a base do materialismo histórico dialético. Para entendermos a estrutura social, que não é algo fácil, observaremos algo simples. Por mais que sejamos indivíduos, nossa relação não se dá individualmente. Portanto, quando o indivíduo faz o que é chamado de mudança social, por exemplo, quando um pobre entra no grupo de poder, a estrutura ainda é a mesma e o sistema também é o mesmo. Mas e quando um grupo todo assume esse poder? Aí, óbvio, né, a gente está fazendo uma suposição, mas no geral acontece uma mudança social e pode acontecer uma mudança de estrutura social. Eu tô relendo um livro e é uma das coisas que eu quero aprofundar diante das escritas que eu coloquei nesse livro, né? O Jaime Osório, em O Centro da Mundialização, não é esse o nome do livro, mas é um livro que ele trabalha um pouco com esse processo. Ele fala um pouco sobre classe reinante e classe dominante, né? De que uma classe reinante ela pode assumir cargos de governo e não causar nenhuma mudança social porque as estruturas de poder permanecem as mesmas. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouco com a temática do poder mais pra frente, mas agora, por enquanto, eu recomendo. Leiam Jaime Osório, pela expressão popular também. Aí. Pode parecer meio confuso e é nesse momento que a gente precisa da imaginação, e aí eu resgato o Wright Mills, né, a imaginação sociológica que a gente já trouxe, e da memória. A burguesia que hoje está no poder não estava antes dos anos 1500, também, né, tanto que a gente falava de feudalismo. No modelo de sistema que vivemos, você consegue imaginar todos os pobres deixando de ser pobres? E aí é uma pergunta muito sincera. Você acredita fielmente que todo mundo que você conhece, que passa por situações precárias, seja com relação a transporte, alimentação, a moradia, a trabalho indigno, enfim, qualquer coisa. Você acha que todo mundo conseguiria viver bem com o sistema que a gente tem agora? Enfim, e aí a gente vai defender, então, a necessidade dessa mudança social e também da estrutura social. E aí a gente discute, né, se a sociedade, então, ela tem uma função. Nas sociais, geralmente, muitos professores gostam de utilizar isso, as teses funcionalistas, né, é afirmado que sim. Alguns afirmam que a finalidade da sociedade era a manutenção da ordem social e da estabilidade social. Outros vão dizer que é a satisfação de certas necessidades biológicas dos seres humanos. Essas teorias se ajustarão com questões que se relacionam com o direito ou até com a Constituição, elementos que, no geral, buscam manter a ordem. Ou seja, temos uma matéria institucionalizada que busca manter a sociedade do jeito que está. E, importante dizer, uma sociedade que é analisada dessa forma há anos e anos e anos. Isso permite que exista uma forte base conservadora permanente nesses estudos. A sociedade não pode ser analisada no campo individual, nem com características de indivíduos. Quando olhamos para a estrutura, observamos que ela beneficia alguns grupos à custa de outros. E com isso existe um conflito potencial entre os grupos nas estruturas sociais, oriundos da própria estrutura. E por isso, os sociólogos que adotam esse método de análise das sociedades, que se origina de Marx, muitas vezes são chamados de teóricos do conflito estrutural. E aí eu resgato então o que a gente já estava dizendo no último vídeo, justamente para olhar e falar, ó, a gente ainda está aqui, tá? Se a análise do conflito estrutural, que chamaremos pelo nome de materialismo histórico dialético, busca as mesmas questões que a percepção de uma luta antissistema, essas coisas se conectam desde o debate metodológico até o debate teórico-prático. A partir da estrutura social, observamos como a sociedade é mantida. A partir do conflito social, observamos como e por onde subverter a ordem. Então, é um pouco dessa reflexão de
as sociais como ferramenta, e principalmente nessa perspectiva do materialismo histórico-dialético, né, em que não vai ser só sociais que vai estar nisso, a gente vai conseguir, por um lado, observar o que a gente está observando e, por outro, entender melhor aonde intervir. Muitas vezes se tem afirmado que, por algumas ou todas as razões da dominação, da institucionalização, que busca mostrar que não é possível essa subversão, a análise do conflito estrutural é anticientífica, que se deveria se dirigir a atenção para problemas de mais fácil manipulação e de menor escala. Por outro lado, tentamos mostrar que ela não só é o melhor método de se abordar a análise sociológica, mas também um método indispensável. Novamente, uma citação já trazida. Numa análise estrutural histórica das nossas sociedades, aparecem alguns fatos decisivos. Por exemplo, a propriedade e distribuição da riqueza na qual se baseia a existência da sociedade. Quando falamos de método, a partir da mudança social, na própria palavra mudança está claro o elemento de alteração, ou seja, a história se torna dinâmica, não é algo imutável, não é algo parado, não é algo que ela mesma se resolve, é algo que a gente tem que resolver. No funcionalismo, a análise busca justamente essa estática. Elementos do passado implicam no todo e análises antigas servem para o hoje. Se a sociedade é do conflito e também da mudança, uma análise histórico-estrutural nos permitirá explicar a ordem e sua ausência, e a mudança e sua ausência. Esse pensamento de estabilidade da ordem se encaixa com a norma jurídica existente. É a construção de um viés no qual as pessoas contestadoras são não só desordeiras, como deslocadas da ordem social, até o ponto de deslocar a pessoa da sociedade, conseguindo assim tornar as pessoas como inimigos do sistema. Enfim, a gente já trabalhou um pouco com isso, e aqui eu tinha colocado o livro, né, História da Polícia no Brasil, do Almir Felitti, uma baita pesquisa sobre a história da polícia no Brasil, publicado pela Autonomia Literária, beleza? Não apresento isso do nada. É para mostrar como essa conexão entre as ciências sociais com o mundo político é muito concreto, né? Se relaciona necessariamente. A institucionalização da matéria é para a consolidação de um método que consiga ideologicamente sustentar o status quo. Nosso argumento é o de que é necessário uma perspectiva sociológica baseada na análise histórico-estrutural para que possamos explicar a persistência, a mudança e a relação entre elas. Essa abordagem deve ser dinâmica e não estática. O comportamento das pessoas ou dos grupos só pode ser compreendido dentro do contexto das estruturas sociais, também quando estudamos as mudanças sociais. As explicações de mudanças em pequena escala numa sociedade não podem ser separadas das suas relações com a organização total da sociedade em seu desenvolvimento histórico. É aquilo que a gente vai trabalhar sobre o termo de totalidade. Totalidade. É isso. A questão da mudança social e do conflito quase não é trabalhada, especialmente no mundo acadêmico. E esse é o momento de se perguntar: qual o motivo disso? Afinal, a abordagem dialética não é apenas adequada para a explicação da mudança social, mas o método para toda explicação sociológica estrutural. Ou seja, o marxismo como método permite à sociologia olhar para a raiz de uma forma histórico-social, objetivando sua mudança. O sistema, obviamente, não quer perder nem nas ideias e nem na ação. Temos tanto o potencial da sociologia como o medo do status quo explicados. E para encontrar as mudanças socioestruturais e como os conflitos são importantes, vamos buscar nas teorias, baseadas no materialismo histórico-dialético, já que elas afirmam que é nas relações que os homens mantêm com o objetivo de produzir e de se apropriar da riqueza de uma sociedade que se encontram nossas perguntas e respostas. A proposta de debater, ainda que brevemente, sobre métodos, é para que os próprios estudantes de sociais e de humanas e de exatas e de biológicas questionem seus próprios professores, mas também que vocês que não fazem parte desse mundo acadêmico, ou que fazem parte do mundo acadêmico em uma outra área, consigam entender a importância do materialismo histórico-dialético como método para a integração na militância, tá? E aí é uma outra ideia, é trazer ele um pouco para fora. E por isso que eu trago aqui num livro, não trouxe na minha pesquisa explicitamente essas palavras que eu tô colocando aqui, Isso daqui é uma coisa pra cá. Ou seja, dando às pessoas uma base científica potencial para a ação. Como ser humano, não terá o sociólogo nenhum interesse pelo mundo futuro? Como a pesquisa do sociólogo pode ser pertinente para influenciar o futuro, não terá ele de fazer uma escolha moral? E não poderá ser julgado por outros com base nessa escolha? Nosso argumento geral é que, embora a realidade seja objetiva e o seu estudo possa ser teoricamente objetivo, afirmar que uma sociologia não controvertida e livre de valores possa se desenvolver numa estrutura social baseada em conflito é teoricamente insustentável, praticamente irreal e moralmente desastroso. Até que nos lembramos que,
a menos que compreendamos a dialética da estrutura social e da consciência social que os levaram a expressar a opinião na realidade, não temos nenhuma pista sobre como pensarão ou se comportarão amanhã ou depois de amanhã. Se o foco principal da sociologia é o estruturalismo e ainda assim se realizam poucos estudos estruturais, não nos precisamos surpreender com o número de teorias sociológicas medíocres que andam por aí. E aí, nosso resgate do marxismo, da dialeticidade, volta ao próprio Marx, uma vez que pode-se dizer que Marx é um dos pilares da sociologia, mas, peculiarmente, também é o grande negador da própria sociologia, caso se tome esta como uma disciplina apenas universitária, sem posição política, em face da realidade que estuda. Para Marx, há uma imbricação entre pensamento e ação. No modo de produção capitalista, o saber sobre a sociedade permite a sua transformação. Daí não se pretender uma ciência social indiferente à prática social. A sociologia, para Marx, não é um saber apenas teórico, nem uma espécie de enciclopédia de fatos e informações sociais. No limite, é a própria compreensão da sociedade para transformá-la. Ou seja, esse resgate tem como objetivo não só negar a sociologia às humanidades institucionalizadas, mas promover o próprio movimento de implosão, buscando superar os limites que já foram colocados no nível teórico, mas também entender a relação disso com o nível da prática social, que é meio que o nosso objetivo aqui, tá bom? Bom, família, esse foi o episódio de hoje, discutindo um pouco da metodologia de Marx, tá? Que foi um pouco da base que eu usei para a metodologia da minha pesquisa, tá? Foi a partir dessa investigação que saiu a base da minha pesquisa. E a gente volta, então, amanhã, para falar sobre Revolução Social e Florestan Fernandes. Olha que legal, olha que lindo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de acompanhar, vai estar tudo na descrição. Cupom de desconto, as referências, como apoiar a gente, enfim, vai estar tudo aí. É nóis, espero que vocês tenham curtido. Até mais, um grande beijo. Tchau!